Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, deste dia em que celebramos São Benedito, o Negro, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 17 a 24. Naquele tempo, 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos os obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas de Deus, agora os 72 voltaram. E voltaram como? Jesus os tinha enviado. Agora eles voltam. E voltam como? Voltam muito contentes. Voltam alegres por causa da missão realizada. Amados e amadas de Deus, é a alegria do missionário, a alegria daquele e daquela que anuncia Jesus Cristo, que testemunha Jesus Cristo. E voltam dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Amados e amadas de Deus, estão alegres. Mas alegres por quê? Porque até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. São obedecidos porque estão agindo em nome de Jesus. Estão realizando a missão em nome de Jesus. A missão, amados e amadas de Deus, ela nunca pode ser realizada no próprio nome. O missionário é sempre aquela que anuncia um outro. O missionário é aquela que anuncia Jesus Cristo, que testemunha Jesus Cristo, que testemunha o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e de toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos os obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que ele deu poder aos discípulos contra os espíritos maus. A imagem aqui, Jesus dizendo: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Amados e amadas de Deus, essas imagens, cobras, escorpiões, toda a força do inimigo, mostra aqui que Jesus deu o poder aos discípulos contra o espírito do mal. Jesus deu o poder aos discípulos para vencer o espírito do mal. Mas Jesus mostra que não é isto que deve alegrar os discípulos. E os discípulos devem se alegrar, devem ficar alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Quer dizer, estão trabalhando na terra, mas os nomes deles estão escritos no céu. Quer dizer, estão no mundo de Deus.
estão em Deus, estão no mundo de Deus. Seus nomes estão escritos no céu. Quer dizer, a eles está reservada a vida definitiva, a recompensa eterna. E o Evangelho continua. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados e amadas de Deus, Jesus louva o Pai, porque os mistérios do reino foram revelados aos simples, aos pequeninos. Os mistérios do reino foram revelados àqueles pobres, simples, que estavam com o coração aberto. E Jesus agora, na sua oração, mostra que ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Jesus mostra que há uma relação profunda de amor, de doação entre filho e pai. Ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai, ninguém conhece quem é o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. O pai conhece o filho conhece o pai e o filho é aquele que revela o pai. O Evangelho continua. Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas de Deus, felizes, os discípulos são felizes. Felizes por quê? Porque veem o reino de Deus sendo colocado em ação, porque estão vendo Jesus, estão convivendo com Jesus, estão vendo a presença do Filho de Deus na história, estão vendo toda a sua ação na história. Que essa palavra de Deus, neste dia em que celebramos São Benedito Negro, São Benedito, esse santo simples e humilde, mas que foi exemplo no acolher o reino de Deus, é o reino de Deus que é manifestado aos simples, aos pobres, aos humildes. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude também a percebermos a necessidade da humildade para entrarmos na dinâmica de Deus, entrarmos na dinâmica do reino de Deus. Que este Evangelho nos ajude também a nos colocarmos hoje no caminho da evangelização, no caminho da missão. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.